Depois de um tempo, né, voltando aqui, falar sobre um probleminha básico que acontece com essa máquina. Não sei se com as outras robôs também acontece, mas essa daqui eu sofri no início até descobrir como sanar esse problema. Você está costurando num ponto baixo, digamos ponto número 1. Quando você acelera a máquina, pá, joga no ponto mais comprido. Você volta novamente. Na hora que você começa a costurar, ela vai aumentando gradualmente. Em máquinas de outros modelos, sem ser Vigorelli, tem um parafusinho lá dentro, você aperta um pouco, ele segura a estrutura que muda o ponto. Resolveu. Dessa daqui não. Dessa daqui por dentro não vai ter parafuso que vai dar essa pressão. Essa pressão é feita por arruelas concavas que ficam entre o botão e a estrutura da máquina. Ou seja, vai depender somente dessas arruelas para ter essa pressão ou não. Como que nós vamos retirar? Faço a marcação, no caso a minha aqui é a marcação que eu já tenho própria, onde eu vou ver o parafuso. Algumas máquinas podem estar para lá, para cá e por diante. O importante é vocês marcarem para depois não ficar um exemplo com esse daqui de cima. Eu botar no 4, mas na realidade ele está fazendo um... porque o botão foi parafusado errado, né? Então já faço a marcação para depois vocês mesmos não se perderem, tá? Então a minha eu já sei que a marcação da minha aqui eu deixei no 1. E aqui eu vou folgar o parafuso. Eu já folguei previamente. Já vou retirá-lo para vocês verem. Atrás do botão temos um eixo, tá? Uma bucha aqui que é para dar pressão. E temos as nossas arruelas, ó. No caso dessa daqui ela está com 3. Essas arruelas, como eu falei, ó, elas são concavas. Ó, ela tem uma leve curvatura. Para dar essa pressão, você vai colocar uma contrário à outra. No caso aqui, ó. A curvatura dela eu vou jogar para a estrutura da máquina. Uma. A outra, a arruela, eu vou pegar a curvatura, eu vou jogar para mim. E a outra, a terceira, eu vou jogar para a máquina de novo, tá? Então, uma sempre ao contrário da outra. Ó, a distância que está entre uma e outra. Como elas funcionam como uma mola, quando eu jogar o botão aqui que eu apertar, isso vai causar uma pressão entre o eixo da máquina e a bucha do botão. Então isso vai evitar com que o botão deslize. Então jamais coloquem óleo aqui, tá? Porque às vezes pode cair desengripante de dentro da máquina, óleo dentro da máquina, aqui nessa parte. Então a máquina vai deslizar assim, que você sempre mantenha limpo, sem nem um pouquinho de óleo. Porque senão não vai adiantar nada, que o óleo vai deslizar e você não vai ter pressão. Porém, essa bucha, esse eixo aqui da máquina, ele tem uma leve folga. Então se você só empurrar, apertar o botão aqui, ele não vai pegar pressão, porque a máquina já tem uma folga. Para sanar esse problema, você pode trabalhar o seguinte. Você pode virar a máquina. No caso da minha aqui, eu só vou colocar a mão por baixo, segurar por dentro essa estrutura aqui, forçando para mim. E o botão eu vou forçar para lá e parafusar. Depois disso, mantendo sempre apertado entre os dois, a máquina já não vai mais ter o problema de deslizar pontos. Ou seja, já vou colocar uma mão por dentro da máquina, devolver o botão na marcação que estava, eu aperto aqui, aperto a estrutura de lá para cá, ou seja, o botão por dentro, eu vou estar com a outra mão dentro, depois de seguro na posição, aperto o parafuso. Pronto, isso já vai dar pressão suficiente para esse botão não ficar deslizando. Essa explicação serve para esse botão, para esse e esse outro aqui, tá? Todos esses três funcionam da mesma maneira. São arruelas que dão pressão entre a estrutura da máquina e o eixo do botão. Então jamais coloquem óleo ou evitem que o óleo pingue entre a carcaça da máquina e os botões. Senão eles vão deslizar mesmo, tá? Esse daqui também ocorre muito isso. Às vezes você coloca um zig pequeno, ou ele baixa de vez ou ele sobe. Vai ser o mesmo procedimento desse daqui.